Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 45. É um texto longo, é uma história, então não é difícil de entender, uma história bem conhecida já, a ressurreição de Lázaro. Vamos fazer a leitura do texto, porque daí aqueles que não conhecem a passagem vão poder se familiarizar mais. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, Jesus no espírito, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço.
Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ok? Então está aí um texto bíblico muito assim conhecido, né? Até tem uma das músicas mais conhecidas hoje, a música da Aline Barros, né? Ressuscita-me. Aquela música fala assim: mestre, eu preciso de um milagre. Nessa música foi composta nessa passagem da Bíblia, João 11. Foi cantada já na Xuxa, essa música foi cantada na Eliana. Estava vendo no YouTube hoje, a Ressuscita-me, Aline Barros, ela Xuxa chorando, a Eliane chorando também, com essa música da Aline Barros, muito inspirada, né, na palavra de Deus. Então, gente, nós estamos na série sobre Jesus. Chegamos agora no momento que estamos falando dos milagres, né? Os milagres de Jesus. Falamos na semana passada, retrasada no caso, 3 semanas já falando sobre milagres. Semana retrasada, Jesus vai num casamento e Jesus faz a água em vinho, né, num casamento. Semana passada falamos de um pai muito aflito que chegou para Jesus e pediu para Jesus ir lá na casa dele fazer uma visita, mas o Jesus deu uma palavra: seu filho está curado. E assim vimos no texto que Jesus tem poder até sobre a distância. Ele não precisa estar no quarto e nem do lado do leito do garoto. Ele, à distância, ele diz: seu filho está curado. E os funcionários disseram que foi naquela hora do dia que ele melhorou, que foi quando o pai se encontrou com Jesus, né? Vimos sobre o poder de Jesus sobre a distância. Hoje vamos ver o poder de Jesus sobre a morte, né? Mostrando que várias áreas da vida Jesus tem poder. Vamos ver sobre a natureza, outras áreas ainda, mas hoje sobre a morte. Então, para a gente pensar algumas coisas no texto, algumas lições, a primeira lição que nós podemos refletir aí nessa passagem bíblica é que as crises são inevitáveis, né? O versículo 1 ao 3 vai falar isso. O versículo 1 fala: estava enfermo Lázaro, né? Estava enfermo Lázaro. Gente, todo cristão, ele está sensível às crises, seja ao desemprego, seja a um problema de saúde, seja um problema no casamento com os filhos, seja uma depressão, seja um assalto. Não existe nenhuma pessoa que está blindada a essas coisas, porque a Bíblia diz que Jesus amava essa família. O versículo versículo 3 fala isso: aquele a quem amas, Senhor, está enfermo, aquele a quem amas. Essa família, gente, era uma família amiga de Jesus, família Lázaro, Marta e Maria. E mesmo assim esse homem ficou doente, né? Diz que está doente Lázaro, está enfermo. O que nós podemos aprender aqui, gente, é que não existe isso de que uma pessoa está livre. Não é porque você entregou a vida a Cristo que você agora está sem problemas. Existem igrejas que ensinam isso, né? Que você tem que ser próspero, que você não pode ficar enfermo. É uma teologia tão errada, tão antibíblica, que os próprios pastores televisivos, quando eles ficam doentes, eles têm que ir escondido para o hospital. Ninguém pode saber que eles vão para o hospital. Já foi pegado várias vezes esses homens aí na televisão, no hospital, mas escondidos. Eles não podem falar, porque eles ensinam algo em que eles não vivem, porque ninguém está livre de problemas familiares, problemas emocionais, de saúde. Ninguém, gente. Até aqueles crentes mais fervorosos, até aqueles crentes mais devotados. Gente, histórias de homens de Deus que morreram jovem. O próprio Ashbel Green Simon, o primeiro missionário presbiteriano, morreu com 34 anos de idade. Um homem dedicado plenamente a Deus. Então essa ideia de que se você está doente é porque está em pecado, está desempregado porque está em pecado, isso não existe. O que existe é que as crises são inevitáveis e nós estamos sensíveis a elas, sim. O pior é quando essa crise se agrava, como foi o caso de Lázaro, que ele não só ficou doente, mas ele morreu também, né? E nesse momento vem aquela pergunta, né? Onde está Deus, né? Sempre no momento da dor, do sofrimento,
a pergunta é: cadê Jesus? Né? Veja o versículo 4 da sua Bíblia, fala isso: a receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Né? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Né? Jesus Cristo não estava naquele momento com aquela família, né? E essa é a pergunta: por que Jesus naquele momento não estava, já que o versículo 5 diz que ele amava essa família, né? E por que vem esse problema, né? Aqui o assunto é aquela questão: por que o justo sofre, né? É o livro de Jó. Por que um justo passa problemas? Por que um justo tem dificuldade? Por que na hora da aflição parece que Jesus não está perto, né? Esse é o sentimento daquela família, que naquele momento Jesus não estava distante da família, estava numa viagem, e eles com certeza sentiram a falta de Jesus. E pior do que isso, quando foi avisado, Jesus demorou para vir. Isso está no versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, olha o que diz a Bíblia: ainda Jesus se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ainda se demorou 2 dias, né? A gente é uma geração da pressa, né? Nós não sabemos o tempo de Deus, nós queremos as coisas hoje, né? Esse mês, essa semana. É difícil para a gente entender o tempo, a gente chama assim de cronológico, o Cronos e o Kairos, né? O crono é o nosso relógio, o Kairos é o tempo de Deus, a gente não consegue entender essa diferença. Para nós, 2 dias é uma eternidade, né? E diz a Bíblia aqui que essa família estava angustiada, porque 2 dias ainda Jesus se demorou. Ele estava a 32 quilômetros, né? Deixa eu te explicar aqui essa história aqui. É o seguinte: Jesus estava distante de Betânia 32 quilômetros. Maria mandou uma pessoa avisar Jesus. Então vamos pensar, 32 quilômetros naquela época era um dia de viagem. 32 quilômetros era um dia de viagem. Hoje faz isso rapidamente de carro, mas naquela época demorava um dia de viagem. Então, foi um dia de viagem para ir, né? E diz a Bíblia que quando Jesus recebeu a notícia, ele se demorou mais 2 dias ainda na cidade, já foi 3. E quando Jesus vai, é mais um dia de viagem, então 4. Então, por isso que quando Jesus chega lá, 4 dias, diz a Bíblia, né? Já faz 4 dias. Porque todo esse processo de viagem e ainda da demora de Jesus. Quando Jesus chegou, esse homem, Lázaro, já tinha morrido, não está mais enfermo. Já tinha morrido. Provavelmente logo quando o emissário saiu, Lázaro já havia falecido. E assim, quando o mensageiro volta, Jesus não volta com ele. Jesus fica mais 2 dias. Então, a notícia é: Marta, Maria, eu avisei para Jesus, mas ele não veio comigo. Ele está sabendo, agora temos que aguardar a sua vinda. E aquele momento já do luto, da morte, da notícia do falecimento, a família enlutada, né? A família já triste e chorando, e assim sendo consolada pelos amigos, mas o Jesus mesmo ali não estava ainda chegado naquela família. E a reação da Maria, da Marta, né, é claro que é uma reação de incredulidade, né? Porque é difícil nessa hora a gente ter fé, né? Essa hora parece que a gente cega um pouco. Vamos ver aí o que diz o versículo 17 aí, olha: quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir
ao mundo. Gente, aqui é o seguinte, quando Jesus chega lá, é interessante assim, a hora que ele chega, ela fala assim, Jesus, se você estivesse, é passado ela fala, né? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então veja que ela joga no passado, né? Não no presente. Se você estivesse. Depois ela fala do futuro. Eu tenho crido que o Filho de... ela fala assim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Né? Depois ela joga para o futuro. Enfim, ela parece que ela não está acreditando no presente. Ela sabe que vai haver a ressurreição no futuro, e ela sabe que se Jesus tivesse, ela não tinha morrido, mas ela não imagina que Jesus pode ressuscitar aquele irmão dela. Há uma falta aí de crédito no presente. Ela sabe que no passado agiu e no futuro Jesus vai agir, mas o eu sou, né, o presente, não o eu serei e não eu fui, o eu sou, ela não entende bem, né? E a gente tem que... Milagre, né, gente? É uma coisa que a gente não tem dia, não tem hora, não tem comprometer. É Jesus que faz, né? O que ele precisa é de um coração que tenha fé para receber aquele milagre, né? É isso que ele precisa. E às vezes a nossa reação é como dela, né? Jesus, eu não tenho essa fé toda aí não, que meu irmão vai sair do túmulo, né? Mas é isso que Jesus estava dizendo para ela, eu não fui e nem serei, eu sou a ressurreição e a vida, né? E assim, gente, não sei se você sabe dessa questão, mas é o versículo mais curto da Bíblia, se eu não me engano é o mais curto, é o segundo mais curto, a questão de palavras aí, de algumas letras. Jesus chorou, né? Se não tiver uma gincana bíblica aí, se você falar Jesus chorou, é capaz de você ganhar. O versículo mais curto da Bíblia. Tem outro, não tem? Você sabe outro qual que é? Eu acho que parece que tem outro que é mais comum. Hã? Tem esse, Rafa? Eu disse? Não sei. Parece que tem um outro versículo aí que está um páreo aí, ou não sei se é uma palavra, uma letra a mais, mas esse é um dos menores da Bíblia. Hã? O que, Ademar? O versículo 35? João 11:35, exatamente, Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, né? Mas é interessante isso aqui, pessoal. Jesus chorou, né? Jesus chorou. É um Deus que sente a dor das pessoas, né? Uma vez perguntaram assim, quando Jesus estava na cruz, aonde estava o Pai, né? Aonde estava o Pai, né? Jesus na cruz, aonde estava o Pai? Alguém respondeu, chorava junto. Jesus chorou. É esse Deus Emanuel, né? Emanuel significa Deus conosco. É esse Jesus que se compadece das nossas fraquezas. É um Deus que sente também o nosso sofrimento, sofre conosco, né? E eu tenho um pequeno comentário aqui que diz assim, olha, Jesus conhece a dor da pessoa pobre, porque ele também era uma pessoa pobre, não tinha casa para morar. Jesus sabe a dor do que está na solidão, porque nas horas mais importantes da sua vida, as pessoas o abandonaram, seus discípulos. Jesus sabe o que é dor da traição, porque a multidão que aplaudiu depois gritava, crucifica-o. Jesus sabe o que é ser traído, porque ele foi traído com um beijo por Judas, né? Jesus sabe o que é ser negado por aquele que tinha maior lealdade, que era Pedro. Jesus sabe o que é a enfermidade, porque na cruz ele levou as nossas dores, nossa enfermidade, segundo Isaías 53, né? Jesus chorou. E é interessante agora na hora do milagre de Lázaro, eu não estou lendo de novo o texto, porque o texto é muito longo, gente, então se eu for ficar lendo toda hora o texto vai ficar muito cansativo, são 45 versículos. A participação humana, eu quero ler agora 38 a 40. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Pessoal, interessante isso aqui, que Jesus, ele poderia, como assim ele ressuscitou Lázaro, um morto, ele poderia também dar uma ordem para uma pedra, a pedra rola, mas não é isso que acontece. Ele pede ajuda àquelas pessoas que estão ali, ele fala para as pessoas: tirai a pedra, tirai a pedra. E aqui nós podemos aprender uma lição, que a participação humana não é dispensada, né? Tem uma frase que diz assim: Deus não faz nada daquilo que podemos fazer, e faz tudo aquilo que não podemos fazer. Eu vou repetir: Deus não faz nada daquilo que podemos fazer, e faz tudo aquilo que não podemos fazer. Tirar a pedra, eles conseguiriam tirar, mas trazer a vida, isso eles não fariam. Então, Jesus fez aquilo que eles não podiam fazer. Ou seja, gente, não existe essa história de o cristão não tomar remédio, de o cristão não ir no médico, de o cristão achar que Jesus vai curar ele não precisa fazer um acompanhamento. Não, isso não existe. A ciência foi dada por Deus. Se você quer receber um diagnóstico, faça o tratamento, use os medicamentos, faça a sua parte. Não precisa essa história de: não, agora eu sou evangélico, agora eu não vou mais tomar medicamentos. Isso não existe. Isso é um atraso para nós evangélicos. Os protestantes sempre foram a favor da ciência, incentivaram os estudos, trouxeram faculdades, hospitais para o Brasil. Não existe isso. Então, a ciência e a fé, elas caminham junto. Do mesmo jeito que a gente usa um carro, a gente usa a energia elétrica, a gente vê previsão do tempo, nós também usamos medicamentos, nós também usamos o conselho de um médico e muito mais. Você quer passar num concurso, quer passar numa prova, quer passar no Enem, não é só orar, é estudar, né? Não, eu vou orar aqui e vou fazer a prova. Não vai fazer, não vai adiantar nada. Então, se você não estudar, não tem como passar, porque você tem que fazer a sua parte, e o que você não pode, a hora que chegar no limite, falar: Jesus, aqui é meu limite, então aí é com ele, e ele vai resolver. Mas a participação humana, ele não exclui. E Jesus vai fazer uma oração, então, e é interessante na oração dele, vamos ver o que diz aí, 41, 42, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Interessante, gente, a oração de Jesus é uma oração de gratidão. Ele começa a oração dizendo: Pai, graças te dou, né? Interessante que ele não reclama, ele agradece. E a gente precisa fazer isso também, agradecer, né? Louvar mais, mesmo em momentos difíceis, hora da dor, hora do sofrimento, hora da enfermidade, é dar graças, né? Agradecer, louvar, bendizer. Pai, graças eu te dou. É isso que ele diz, né? Graças eu te dou. E assim tem que ser a nossa reação nesse momento. E para finalizar, o último tópico, qual que é o propósito, né, do milagre? Versículo 43 a 45, para a gente finalizar. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Interessante, imagine a cena, né? Aquele homem morto levantando, né? Aquele homem morto agora saindo do túmulo, né? E vindo para fora, cheio de ataduras, porque naquela época eles faziam esse trabalho aí para a questão de maior tempo, para você poder velar aquela pessoa, a questão dos aromas, né? E assim era feito esse lenço aí, esses aromas, para ficar um cheiro melhor durante alguns dias, para a família ter acesso ali ao corpo ainda. E esse homem sai cheio dessa atadura, o lenço nele, né? E assim Jesus fala: tira esse lenço, tira essa atadura,
deixai-o ir. E para que é um milagre, gente? Qual que é o propósito? O propósito não é para orgulhar, me orgulhar, eu recebi, eu sou melhor que você, eu mereci mais. Não é esse o propósito, Qual que é o propósito? A glória de Deus. Jesus falou isso no versículo 4, Lá atrás ele falou assim, que é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Uma crise, um problema, um sofrimento, uma enfermidade, é para a glória de Deus, não para a nossa glória, não para ficar contando para o seu engrandecimento, é para a glória de Deus. O segundo motivo é para o despertamento da fé. O versículo 45 fala que muitos creram, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, que as pessoas possam agradecer e engrandecer o nome de Jesus pelo milagre, Por causa dos milagres. Os milagres, gente, são para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Para nós que temos Cristo, nós o adoramos, o seguimos com milagres ou sem milagres. Nós vamos continuar discípulos deles, vamos continuar fiel, porque é isso que ele ensinou. Vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. Ele falou para as pessoas, vocês estão me seguindo por causa dos milagres. Deu uma dura nos discípulos. A gente não tem que seguir por causa disso. Temos que seguir ele porque ele nos alcançou com sua graça, pela fidelidade, pelo amor, não por troca, barganha. E aqui diz que as pessoas então acreditaram nele por causa do milagre. Então os milagres, gente, para nós não é para aumentar a nossa fé. Os milagres é para aumentar a fé daqueles que não, para construir uma fé naqueles que ainda não creem em Jesus. Para nós já temos que estar firmado essa fé, É claro que às vezes a gente precisa sim de um milagre, às vezes a gente precisa sim de uma resposta, a gente enfraquece, às vezes desanima, e às vezes a gente precisa sim de um sinal, assim como a Rosana falou esses dias aqui, Oh Deus, eu precisava de um sinal. É a nossa humanidade, e a gente precisa, mas eu tenho certeza que um verdadeiro cristão, mesmo recebendo ou não, ele vai continuar seguindo, agradecendo, porque para ele as bênçãos, o Deus das bênçãos vem primeiro do que as bênçãos de Deus, É assim que nós entendemos essa parte da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai, agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra, meu Deus, sempre que é lida, sempre que um coração está sensível, carente, ouvindo, uma mensagem é passada, o Senhor, Teu Espírito Santo, Ele fala de alguma forma, traz uma orientação, uma resposta, traz uma direção. O Senhor sabe de que forma que essa palavra é designada. Assim, meu Pai, dá a Tua bênção a todos que ouviram essa mensagem, aquela pessoa talvez que mais precisava, que ela receba essa mensagem e saia daqui melhor do que chegou, fortalecida, edificada, Pai, em nome de Jesus.